pessoal, bom dia para todo mundo. Muito obrigada por mais esse convite de estar aqui. É um prazer muito grande estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês, né, a minha trajetória, os meus conhecimentos, o que tem me interessado no momento. Então, eu tenho trabalhado muito, eu sou pesquisadora, professora pesquisadora, e eu sempre trabalho muito com inteligência artificial aplicada à educação. E hoje eu vou falar de um pouquinho das minhas novas aventuras. O que eu tenho para falar para vocês hoje é bem recente. Eu vou dar mais uma visão geral, e, durante essa visão geral, eu vou introduzir algumas experiências que eu estou tendo com a programação por pares assistidas por IA. Tá bom? Então, muito obrigada pelo convite aqui, pela organização do pessoal BareNNP. E, nossa, fico sempre super impressionada, né, com a participação e com a organização desse evento. Parabéns, pessoal. Então, vamos lá. Quem é que sabe o que é a programação por pares assistida por inteligência artificial? Quem é que sabe o que é GitHub Copilot? Então, é a mesma coisa, tá? Mas, na verdade, programação por pares assistidas por IA nada mais é do que utilizar o GitHub Copilot, tá? Mas de uma maneira que seja efetiva. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Deixa eu só descobrir, eu acho que eu tenho que apontar para cá, isso? Isso, talvez seja melhor eu ficar aqui desse lado, então. Gente, a primeira vez que eu tive acesso a uma demonstração dessas tecnologias foi em 2021. Um ex-doutorando ele me enviou um vídeo que justamente dessa live da OpenAI Codex, dizendo: Patrícia, você tem que ver esse vídeo. Né? E porque eu sempre fui professora de programação, eu amo programar, embora não tenha mais tanto tempo para programar com a pesquisa, com as aulas e tudo, mas sempre que eu posso, eu dou uma programadinha nos códigos que eu ensino, eu testo os programas, testo bibliotecas, né? E essa era a demonstração do Codex por uma equipe da OpenAI. Não sei se vocês sabem, mas a OpenAI é a empresa que está por trás do ChatGPT. E eles fizeram uma demonstração de como utilizar o Codex, que é esse modelo baseado em linguagem, em LLM, né, em IA generativa, para gerar código a partir de comandos textuais. Então, eles fizeram uma demonstração ao vivo, né, brincando, utilizando, digitando texto natural e pedindo para o Codex gerar código. E foi realmente muito impressionante, que foi a primeira demonstração que a gente teve de programação por pares assistidas por IA. Tá? E, a partir daí, começou todo o meu interesse, e ali está os dois, né, os dois participantes da IA que fizeram a demonstração. Say hello world into the text box. Não sei se mais alguém assistiu essa demonstração. The model will produce the code, and then you will see its output below. And so, exactly right. So what you're seeing here. Depois eu deixo vocês assistirem, tá? Então, vamos falar um pouquinho da origem da programação por pares assistidas por inteligência artificial, né? Por que esse termo, programação por pares? Bom, programação por pares é um método colaborativo em que tradicionalmente, como ela foi concebida, em que dois humanos trabalham em conjunto no desenvolvimento de código. Então, a gente vai ter dois programadores na frente de um único computador. É claro que, hoje em dia, após Covid, pandemia e trabalho remoto, ela evoluiu também para formas colaborativas online. Mas, originalmente, a ideia é que esses dois programadores estivessem na frente do computador. Tá? Um deles é o piloto, também chamado de driver, e ele mantém o controle do teclado e do mouse. E é ele que vai traduzindo a ideia do código, a ideia do projeto para um código, né? E, além disso, a gente tem o copiloto, o copilot, o navegador. Ele vai ficar apenas no lado assistindo. Ele observa o piloto
fazer a codificação, ele propõe correções quando é necessário e ele propõe os próximos passos, tá? Então, originalmente, a ideia é que eram 2 programadores humanos. Qual é a ideia? Qual era o objetivo com essa abordagem? Era produzir código de maior qualidade, de mais qualidade. E ele foi popularizado pelos métodos ágeis, especialmente pelo Extreme Programming. E daí, gente, o que é a programação por pares assistidas por IA, né? Então, a gente ainda vai ter, é um método colaborativo, a gente vai ter 2 programadores, só que um deles é humano, é você, por exemplo, e o outro vai ser a IA, tá certo? Então, a ideia é a gente trabalhar com uma parceria com a inteligência artificial. A gente vai ser o piloto e a IA vai ser o copilot, o navegador. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais, com mais detalhes, tá? Quais são as terminologias que a gente utiliza? Programação por pares IA humano é um dos nomes que a gente utiliza. Programação por pares assistida por IA. Programação por pares com IA também é utilizado. Eu já prefiro mais assistido por IA. E, em inglês, eles têm utilizado muito AI Pair Programming ou AI Human Pair Programming. Tá? Quais são esses benefícios da programação por pares assistida com IA? Eu já vou trazer alguns resultados mais robustos, mas aqui eu quero dar uma visão mais geral. Tá? Depois eu trago alguns resultados de artigos científicos. A gente vai ter um parceiro virtual de codificação, né? Vai ter esse copiloto, que é a IA, o GitHub Copilot, por exemplo, pode ser outros ainda, que está ali nos assistindo na programação, revisando, propondo correções, explicando, propondo próximos trechos de código, tá? A gente vai ter o suporte contínuo dessa IA, que está ali nos propondo. Esse suporte pode ser em qualquer horário. Se eu quiser programar às 2 da manhã, depois de eu ter, né, assistido toda uma série completa na Netflix, ele está lá disponível no horário que eu quiser. Eu não preciso marcar um horário com o meu parceiro, né? Ele pode levar a uma eficiência mais aprimorada, a gente ser mais eficiente como programador. Eu vou trazer alguns resultados para vocês, até quanto se sabe que é essa eficiência. Ele pode revisar o nosso código, ele pode refatorar o código, né? Refatorar é reprogramar, recodificar o código para ele se tornar mais legível, tá certo? Mais claro, também mais otimizado, com menos repetição e assim por diante. E ele pode também servir para educação e treinamento, tá? Que é essa uma das experiências que eu estou tendo. Esse semestre passado, eu propus uma disciplina chamada Programação por Pares, assistida por inteligência artificial, na Federal de Pelotas, onde eu estou atualmente, para a gente falar sobre como aprender a programar com IA, né? E depois a gente vai falar mais adiante por que isso é importante, né? Gente, se a IA faz tudo isso para a gente, eu preciso aprender a programar com IA? Existem muitos pesquisadores, e eu sou uma delas, que a gente acredita que sim. Tá? E por que nós vamos falar mais adiante. Bom, e daí, gente, quando eu falo de IA, a gente está falando de IA generativa, né? Mas a IA generativa que é específica para gerar código a partir de instruções em linguagem natural, instruções faladas, escritas em linguagem natural, tá? Então, aqui a gente tem várias possibilidades. Então, dizem que o ChatGPT ou é uma das possibilidades, né? A gente tem o Mistral da França, a gente tem o Claude da Anthropic, que agora dizem que o Claude Sonnet ou Soneto, né? Ele está muito bom, ele está no primeiro lugar nos benchmarks específicos de programação. A gente tem o Gemini, ainda que, né, não teve tanta aceitação na comunidade, o Amazon, Conda, Whisper e vários outros. Mas aqui eu vou falar bastante para vocês sobre o Copilot,
que foi uma das primeiras a ser lançados, né, mais oficialmente, a ter uma maior aderência nas empresas, entre os programadores, e é, hoje em dia, uma das mais utilizadas. Tá? Então, vamos falar rapidinho do GitHub Copilot. Então, foi um lançamento que surgiu, né, beta, de uma parceria entre a GitHub e a OpenAI lá em 2021, em junho de 2021. Nessa época, ele não era aberto ainda a todo mundo, ele era uma versão beta e, por isso, foi disponibilizado para alguns programadores para testes. Em 2022, há o lançamento oficial dele e a disponibilização através de assinatura paga pelo GitHub, tá? Por trás dele, a gente tem o Codex, aquele mesmo da demonstração da OpenAI. Por isso que ele é uma parceria entre o GitHub e a OpenAI, né? Então, a primeira versão desse GitHub Copilot usava esse modelo Codex da OpenAI. Hoje em dia, ele já utiliza o GPT-4 nessa última versão GitHub Copilot X, né? A partir de 2023, onde foi integrado o GPT-4, tá? Gente, ele é disponibilizado através de um plugin em IDEs, tá? Então, a primeira versão que eu tenho conhecimento, ele surgiu como um plugin para IDE VS Code, mas hoje vocês vão encontrar ele disponível para várias IDEs, né? Para várias ferramentas de programação. E ele foi originalmente, né? Originalmente ele tinha apenas a funcionalidade de completar códigos. Hoje em dia a gente tem mais funcionalidades nessa versão do GitHub Copilot X. A gente tem um chat integrado, já vou falar um pouquinho mais dele. A gente tem o pull request assistido na questão de controle de versões, né? Ele propõe sugestões de como documentar as nossas versões e a gente tem comando por voz, tá? E uma informação bem importante para vocês, ele é um serviço pago, mas ele é disponibilizado gratuitamente para quem é aluno ou professor. A gente tem que fazer uma inscrição diferenciada, a gente tem que enviar um comprovante da nossa matrícula. Pelo jeito, né, pelo que eu observei das experiências dos meus alunos, eu tive bastante facilidade. A primeira vez que eu acessei e que eu me inscrevi, em 2 dias lá eu recebi já a minha conta gratuita. Mas alguns alunos tiveram bastante dificuldade, eles tiveram que enviar o comprovante de várias maneiras diferentes, até eu acho que alguma forma automática de reconhecimento que tem lá no GitHub, no servidor deles, até que, né, a ferramenta reconheceu e aceitou a inscrição deles. Então, pode ser um pouquinho chatinho, mas vale a pena, tá, gente? Para quem quer pagar, a última vez que eu acessei o serviço custava $20 mensais, o que eu acho que vale super a pena, tá? Como é que a gente pode utilizar, como é que a gente vai interagir com esse tipo de ferramenta? Existem 3 formas principais, tá? A mais utilizada e que surgiu inicialmente é o que a gente chama Ghost Text. Quando eu escrevo o comentário do código que eu quero programar, ou quando eu escrevo o nome e os parâmetros da função ou do método que eu quero criar, o GitHub Copilot nos fornece uma sugestão que vai aparecer em cinza. E, por isso, essa sugestão ela é chamada de Ghost Text, ou seja, texto fantasma, tá? E daí a gente tem várias possibilidades. A gente pode aceitar essa sugestão apertando o Tab. A gente pode pedir outras sugestões, então tem algumas teclas de atalhos que a gente vai utilizar se a gente não gostou da primeira sugestão, ou a gente tem como negar, descartar aquela sugestão, tá bom? E, geralmente, para trechos pequenos de funções, os artigos que eu tenho lido a respeito, né, que avaliaram a qualidade do código, têm dito que, para pequenos trechos,
esse código tem uma qualidade análoga, né, tão boa quanto a qualidade de código gerado por humanos, tá? É quando o texto fica maior que a coisa complica. No GitHub Copilot X também surgiu uma outra funcionalidade que a gente chama inline chat. Tá? O que é o inline chat? Se eu não quero escrever um comentário, se eu não sei ainda como chamar a minha função, através de atalhos, eu vou acessar esse inline chat, que nada mais é, gente, do que uma pequena caixa de diálogo, que vocês estão vendo aqui, ó, de uma única linha, onde a gente vai escrever em uma única linha o que a gente quer que ele programe para a gente, tá? Então, aqui ele botou um servidor simples, bem rapidinho, tá? E daí a gente pode aceitar, pedir novas sugestões ou realmente descartar. E a terceira opção, e aqui eu acho uma das mais interessantes quando a gente está ensinando programação por pares assistidas por IA, e talvez seja a que seja menos valorizada entre os programadores, é o GitHub Copilot Chat, né? Então, antes do Copilot X, a gente tinha que ir lá, se a gente queria uma explicação, se a gente queria entender o porquê de alguma coisa, ou até se a gente queria corrigir um bug de um código difícil de achar, o que eu fazia? Eu abandonava lá a minha IDE, né? Eu utilizo o VS Code, ia lá para o ChatGPT, fazia minhas perguntas, voltava para a IDE. Hoje em dia, isso não é mais necessário, porque a gente tem essa opção aqui, muito parecida, que funciona de maneira muito análoga ao ChatGPT. Tudo isso é plugin de IDEs, tá? Essa aqui é uma interface da IDE VS Code. Então, acessando aqui, vai abrir na esquerda, à direita, enfim, onde vocês colocarem, uma nova janela do GitHub Copilot Chat. E ali vocês vão interagir com eles, vocês podem fazer perguntas mais conceituais. Vocês não entenderam um trecho de código gerado por ele? Vocês podem pedir para ele explicar para vocês. Vocês não entenderam por que uma mensagem de erro está acontecendo, qual é o problema daquela mensagem de erro, vocês perguntam para ele e ele vai explicar, tá certo? E, além disso, a gente pode explicar, fazer outras perguntas, né? Do tipo assim, qual a melhor forma de ler um arquivo CSV em Python? Essa aqui foi uma até que eu utilizei. Quais as bibliotecas Python disponíveis para extrair informações de arquivos HTML? Quais as bibliotecas disponíveis para extrair informações de arquivo PDF? Eu tive um showcase assim, bem interessante. Como vice-coordenadora da Comissão Especial de Informática na Educação, a gente tinha uma demanda. A gente precisava extrair metadados de milhares de artigos, certo? Porque a gente estava fazendo uma migração de todas os nossos anais de artigos online de uma biblioteca para outra, de um outro servidor que funcionava de uma forma totalmente diferente. E daí, o que o pessoal fez, né, das edições dos coordenadores anteriores? Eles dividiram entre vários participantes da comissão especial e disseram, olha, cada um vai ficar responsável por uma centena de artigos. Isso está há mais ou menos uns 6 anos, a gente está esperando esses resultados, né? Obviamente, né, ninguém tem tempo para ler uma centena de artigos e extrair metadados. O que são metadados? Títulos dos autores, título do artigo, nome dos autores, filiação dos autores, resumo e assim por diante. E eu disse, não, mas espera aí, gente, em época de LLM e OpenAI, tem como fazer um programa acessando a uma API que faz isso. E daí, gente, sem mentira nenhuma, em um final de semana, utilizando o GitHub Copilot, eu gerei um código que ia no servidor antigo, baixava todos os arquivos PDF, pegava um por um, acessava a API da OpenAI, extraía os metadados e guardava num arquivo CSV. Né? Então, é porque eu sou muito boa programadora? Não, né? Eu sou aquelas programadoras de uma vez por ano, gente, que é o tempo que eu tenho para programar alguma coisa, geralmente nas férias. Isso é o que essa tecnologia nos proporciona. Eu nunca tinha lido um arquivo, eu tive que ler arquivos XML,
eu tive que acessar um servidor, eu tive que baixar arquivos PDFs de um servidor, eu tive que extrair informações de arquivos PDF. Isso são tudo coisas que eu nunca teria desenvolvido, nunca desenvolvi antes, nunca programei antes, né? E se eu não tivesse essa tecnologia, eu teria que, em primeiro lugar, ir na web, pesquisar como fazer um programa web crawler que acessa arquivos que baixa arquivos de um servidor. Como fazer um programa que lê metadados XML, como fazer um programa que extrai arquivos, informações de arquivos PDF, levaria muito mais tempo. Então, isso para mostrar para vocês. Gente, e como é que a gente tem que utilizar essa tecnologia, né? A gente tem que ser, aqui eu estou falando específico do uso do Copilot Chat. Então, existem esses 3 princípios, que é ser simples, específico e curto, tá? Pergunta simples. Então, na primeira aula de programação por pares assistidas por IA, o que eu fiz foi, eu dei um programa para os alunos fazerem, sem dar nenhuma instrução para eles de como eles deveriam utilizar o Copilot para fazer aquele programa. Então, era alguma coisa do tipo, faça um jogo da forca, né? Aquele jogo em que você tem que adivinhar as palavras. E o que os estudantes fizeram? Muitos deles, eles pediram para o GitHub Copilot gerar completamente o jogo da forca. Esses aí foram os alunos que tiveram mais dificuldade, né? Porque para gerar completamente um código inteiro, é onde ele mais alucina, ele faz muitos erros, e daí o programador tem que passar muito mais tempo revisando e corrigindo esse código. A melhor maneira de programar com essas tecnologias, até então, né, gente, essas tecnologias estão mudando muito, né, e a cada nova versão, então o O1 está muito melhor que as anteriores, mas até então a melhor maneira era decompor em pequenas funções e pedir para ele programar cada uma dessas pequenas funções, tá? É onde eu observo que a gente consegue ser mais ágil com eles, mais eficiente com esse tipo de tecnologia. Então, simples no sentido de pedir coisas mais simples para ele fazer, tá? E específico também, eles precisam de muita informação, muito contexto. A gente tem que dizer especificamente o que a gente quer, de onde a gente quer que ele tire essa informação, tá bom? Então, por exemplo, a gente pode utilizar o que eles chamam de agentes, né? Que são essas palavras reservadas que começam com arroba. Por exemplo, tem um workspace, se a gente quiser que ele faça alguma coisa baseada no nosso workspace. A gente também tem algumas variáveis específicas que a gente pode utilizar, por exemplo, para ele considerar a informação que está aberta no editor, uma informação selecionada, um código selecionado, o último comando digitado no terminal e assim por diante, tá? Mas isso são maneiras, essas variáveis, também a gente tem comandos, né? Aqui, antes da gente prosseguir, a gente tem o explain, para explicar alguma coisa, o debug e o fix. Mas essas variáveis, gente, comandos e assim por diante, são maneiras da gente fazer mais rapidamente o que a gente quer, né? Mas, se vocês preferirem, vocês podem utilizar esse chat totalmente independente de conhecer esses comandos, variáveis e agentes apenas em linguagem natural, né? Então, por favor, explique o que está no código selecionado, ele vai entender perfeitamente, tá? E a gente pode utilizar ainda uma mistura dessas coisas, como eu estou fazendo aqui, né? Explica o código selecionado. Tá? Gente, uma outra coisa que é muito bacana, né? A gente não precisa se preocupar com escrever um texto corretamente, escrever, por favor, e assim por diante, tá? A gente pode ser curto, direto, faça isso, e deu. Então, gente, utilizando essas tecnologias, programar vai envolver muito mais o quê? Vai envolver muito mais decomposição de código, porque elas não funcionam tão bem fazendo um programa muito grande, como eu dei para vocês aquele exemplo do código da forca, né? Claro, gente,
Existem novas tecnologias que estão surgindo, né? Vocês já ouviram falar do agente Kevin? Então, é uma tecnologia multiagente formada por vários agentes em LLM que eles fazem tudo. Só dá para eles uma descrição textual de todo o teu projeto de programação e ele vai pensar nas etapas que ele tem que fazer, ele vai gerar o código, ele vai executar o código, ele vai testar o código e assim por diante. Tá? E, se não funcionar, ele vai propor outras maneiras de resolver aquele código. Então, daí são outras soluções. Mas eu estou falando de uma única IA LLM, que é o chat, utilizando o Copilot, por exemplo. Ok? A gente tem que trabalhar também com especificar um prompt. A gente tem colaboração estratégica com a IA. A gente tem revisão do código assistido, então a gente programa menos, mas a gente tem que revisar o nosso código, mas essa revisão do código gerada é com assistência, ele corrige bugs, ele explica o que ele gerou. A codificação é mais intuitiva, né? A gente tem que ter uma ideia do que a gente faz. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu falei para vocês do programa que eu fiz para a comissão especial, né, muitas daquelas tecnologias ali eu não conhecia a fundo, né, a maioria delas, eu nunca tinha visto aquela biblioteca para ler arquivo PDF, aquela biblioteca para tirar informações de arquivos XML. Então, eu programei de uma maneira muito mais intuitiva. Tá? E, claro, gente, ele fica gerando código para a gente. Né? A gente pensa no projeto, decompõe, pede para ele gerar o código e a gente está revisando aquele nosso código. Então, a nossa tarefa de programador fica muito mais testar e depurar o nosso código, né? Revisar, testar e depurar. O que ela fica menos, gente? Decorar sintaxe de linguagem, né? Eu me lembro, antigamente, quando eu ensinava programação, ela era muito baseada em dizer, gente, o for funciona assim. Né? Eu ensinava na linguagem Java. Então, esses primeiros parâmetros têm que ser assim. Gente, não esqueçam, é ponto e vírgula. Não pode esquecer do ponto e vírgula no final de cada sentença, de cada comando, de cada instrução. Né? Hoje em dia, a gente não tem mais essa preocupação. A nossa forma de ensinar programação está mudando. A gente não se preocupa mais tanto em ensinar a sintaxe. Né? Para quem já está aderindo a essa nova forma de ensinar, utilizando a abordagem de programação por pares assistida em IA. Tá? Menos esforço de digitação, né? Então, não tem que digitar aquele mesmo texto. Por exemplo, a função achar palavras duplicadas, achar caracteres duplicados numa palavra. Isso é uma função que todo mundo já teve que fazer umas 500 vezes na vida. Né? Menos buscas manuais. Então, naquele exemplo que eu dei para vocês da coordenação, do programa que eu desenvolvi para a coordenação da comissão especial, eu não tive que fazer buscas na web. Exemplo de um programa que lê informações, um programa em Python que lê informações de arquivos XML e assim por diante. Né? Ele gerou ali tudo para mim dentro do meu VS Code. Menos tarefas repetitivas e mais tempo para a resolução de problemas, porque a gente vira muito mais um revisor de código, né? E a gente tem que estar ali revisando o nosso código. Gente, e qual o tipo de IA? Eu acho que isso aqui vocês já ouviram, esse slide, vocês já viram versões muito próximas dele em várias das oficinas, né? E possivelmente vão ver muito ainda nas próximas palestras que vão vir. Já viram nas palestras de ontem também. Então, a gente tem o GitHub Copilot, que ele é uma LLM. Tá? O que é uma LLM? É um Large Language Model, é um modelo de linguagem de grande escala. Então, é uma IA generativa para texto. Tá? Ela é baseada na arquiteturas de Transformers, a arquitetura Transformer, que é uma arquitetura de redes neurais profundas, que é um tipo de rede neural artificial de muitas camadas internas. Tá? Isso tudo está dentro da área de aprendizado de máquina, que envolve muito mais do que isso, né? Mas é tudo dentro da área de aprendizado de máquina, por isso que a gente fala
de machine learning, aprendizado de máquina, LLM, IA generativa, GPT, né, que é um tipo de transformers, tá bom? Então, vamos lá. E só para essa parte aqui é para lembrar para vocês que a IA, embora todo mundo use como sinônimo, a IA é muito mais do que aprendizado de máquina, tá, gente? Tem toda a parte da IA simbólica, que era onde eu trabalhava até 5 anos atrás, que também tem o seu valor, tá? Então, gente, originalmente, o GitHub Copilot ele era baseado no modelo GPT-3. Tá? Na verdade, o GitHub Copilot usava o modelo Codex, que era um modelo baseado no GPT-3, que é o modelo da OpenAI, por isso que é uma parceria do GitHub com a OpenAI. Tá? Hoje em dia, ele já é baseado no GPT-4, por isso ele é chamado GitHub Copilot X. E ele foi treinado em milhares de códigos-fontes, né, inclusive do GitHub. Ok, vamos passar nisso. E por que usar o GitHub Copilot? Né? Por que utilizar a programação por pares assistidas por IA, seja com GitHub Copilot, seja com outra tecnologia? Bom, em primeiro lugar, gente, as LLMs, né, a IA generativa baseada em texto, aqui eu estou falando do ChatGPT, tá? Estou falando de resultados de artigos científicos. A gente vai entrar logo em seguida nos resultados que a gente tem para GitHub Copilot. Então, a IA generativa baseada em texto, como o ChatGPT, eles têm esse impacto aqui, né? Eles reduzem em 40% o tempo de trabalho dos profissionais. A gente só tem que tomar cuidado para esses 40% que a gente conseguiu reduzir não nos colocarem mais 40% de tarefas a mais, né? É um cuidado que a gente tem que ter, que é isso que a gente observa que as empresas vão fazendo, as profissões vão fazendo, tá? Mas, gente, vocês imaginam vocês gastarem 40% menos do tempo de vocês nas tarefas que vocês fazem atualmente? É quase a metade do tempo. Se você trabalha 40 horas por semana, você iria trabalhar, bem dizer, 20 horas, um pouquinho mais que 20 horas. Isso é muita coisa, né, gente? Isso é muito positivo, né? E ainda por cima, sem prejudicar a qualidade, melhorando 18% na qualidade, porque existe um conceito chamado carga cognitiva. Se a gente fica lendo muita coisa, a gente fica ocupando o nosso buffer, a nossa memória RAM, né? E daí a gente fica cansado e isso impacta na nossa qualidade, isso impacta no nosso desempenho. Por isso que a gente melhora utilizando essas tecnologias, tá? Então, maior eficiência. Como a gente delega para ansiar tudo que é a tarefa repetitiva, chata, o que acontece? Mais satisfação no trabalho. A gente ganha mais tempo também, isso dá mais satisfação, né? A gente tem mais tempo para a família e para as coisas que a gente gosta de fazer, tá? E, gente, olha só, alguma coisa que tem que ser observado é que quem se beneficia mais é quem tem pouco conhecimento inicial naquelas atividades que estão sendo desenvolvidas, tá? Isso também é válido para a programação. E agora, o que o pessoal tem achado em relação a GitHub Copilot, em relação à programação e produtividade com o Copilot em específico, tá? Gente, redução de 55% tempo na programação. Aqui a gente atingiu 50%, né? Se usado de maneira mais eficiente. E maior taxa de completude nas tarefas. Uma das coisas que eles enfatizam muito nos estudos é mais satisfação. E eu observo em mim também, né, quando eu programo com essas tecnologias. A gente vê as coisas rodando mais, fluindo mais, menos trancada, em bugs, porque achei um bug, eu peço para ele me explicar. Eu não entendi por que uma coisa está sendo feita, eu peço para ele explicar. Então, você fica menos trancado, né? Não tem aquela coisa também de estar procurando na web e não achar e assim por diante. Então, isso dá mais satisfação. Reduz a carga cognitiva, né? Isso é um conceito científico relacionado com como a nossa
o nosso raciocínio, as nossas capacidades cognitivas trabalham, então a gente tem uma memória de curto prazo que ela é limitada, né? E se a gente ocupa essa memória de curto prazo, que seria a nossa RAM, vamos dizer assim, com muitas coisas repetitivas, sobra menos espaço para criatividade, para a gente projetar o nosso programa e assim por diante. Então, o que acontece? Os programadores que utilizam essas tecnologias, em geral, eles se sentem bem, né? Utilizam bem, eles se sentem menos cansados e eles ficam mais no flow, tá? E daí, gente, daí a gente entra... Bom, o que a gente está falando, esses resultados todos aqui, são, programadores que já programavam e começaram a utilizar essas tecnologias na sua programação, né? Como é que fica a forma de trabalhar, como é que fica a produtividade deles, como é que fica o prazer no trabalho. Mas agora, o que eu quero falar nesses minutinhos finais para vocês, vamos ver como é que está meu tempo, está tranquilo aqui, é como é que fica a nossa questão de aprender a programar, tá? Então, tem muitos pesquisadores que trabalham com o ensino de programação, com o ensino da computação, que eles defendem o seguinte. Bom, deixa eu fazer um parênteses para deixar já uma pergunta para vocês, tá? Tem gente que defende, não adianta mais ensinar programação porque essa profissão acabou, tá? Tem gente que diz isso, gente muito importante, de grande universidade. Depois eu darei a minha resposta se alguém fazer essa pergunta. Mas muitos profissionais que ensinam programação e não acreditam nessa visão, eles acreditam que a gente tem que incorporar essas tecnologias no ensinar, tá? Então, assim, lá no primeiro semestre, lá quando eu estou ensinando programadores iniciantes, então não é assim, eu ensino programação no modo tradicional, sem usar GitHub e Copilot, ou sem utilizar qualquer tecnologia LLM, e depois eu ensino meus alunos a incorporar. Não é isso. O que eles estão propondo é que a gente tem que mudar o paradigma de ensinar programação, tá? A gente tem que ensinar programação já com essas tecnologias, porque a gente vai estar ensinando uma outra forma de programar, a gente tem que desenvolver as habilidades necessárias já lá de utilização dessas tecnologias, já lá no ensinar a programar, e também a gente consegue recuperar mais os alunos no sentido de que programar é para muita gente, né? E foi para mim algo assim um pouco tedioso, cansativo, repetitivo. Então isso também vai ajudar ao pessoal se manter mais no flow, a ter mais prazer na aprendizagem de programação também, tá? Mas por que eles acham que é importante ensinar a programar lá no início com essas tecnologias? Porque a gente tem que focar em outras habilidades. Gente. Como é que a gente ensina hoje em dia? Pessoal, hoje nós vamos ver, então, laços de repetição. Laços de repetição é para quando a gente tem que repetir um trecho de código. Certo? É assim que a gente funciona. Tá, então agora nós vamos ver o for. O for funciona assim. E daí a gente dá um exemplo. Gente, tu errou porque tu esqueceu o ponto e vírgula ali no meio, não é vírgula, ponto e vírgula. Então, é muito baseado na sintaxe, é muito baseado nos comandos e nas instruções, né? Então, vai mudar. A gente vai ainda ter que ensinar esses comandos, mas de uma maneira muito mais alto nível, muito menos baseada na sintaxe, e a gente vai ter que se focar nessas outras habilidades aqui. Então, por exemplo, a gente raramente ensina decomposição de problemas, né? A gente dá uma passadinha por cima em decomposição de problemas quando a gente ensina funções e métodos para os estudantes, né? Não, ali vai ser uma habilidade primordial que a gente vai ter que ensinar desde o início, né? Especificação de código. Às vezes a gente fica dando aqueles programinhas curtinhos e não se preocupa com a especificação de código. Opa, passou aqui. Ler código, né? Então, porque como a gente não gera o código, a IA gera o código para a gente também tem que desenvolver essa habilidade. E testes de software, tá bom?
ensinar, se habituar a utilizar essas ferramentas. Gente, olha só, esse aqui, eu me esqueci de falar para vocês, tá? Esse aqui é um livro que foi super recente, lançado no ano passado, por esses dois autores. Eles são professores de programação e pesquisadores em ensino de programação, tá? E é eles que estão defendendo uns dos pesquisadores que defendem essa nova abordagem de ensino, tá? Então, outros benefícios: explicar o código, explicar e consertar bugs, refatorar o código, né? Eu me lembro dos meus bolsistas de C desenvolvendo programas, o PetMath, né? O PetMath virou, gente, uma colcha de retalhos que ninguém mais conseguiu continuar, porque a gente trabalha muito pouco essa questão da refatoração do código, né? De reescrever o código para ele ser limpo, legível, claro, de continuar, menos repetitivo. E também acelerar o aprendizado no momento que é menos baseado em sintaxe e mais baseado nos conceitos e na compreensão, né, de resolução de problemas. Mas, gente, a IA tem... era para vir um por um, mas não funcionou. Não tem problema, a gente fala um por um aqui. A IA também, né, a ILM, LLM, elas têm os seus riscos e os seus desafios, tá? Eu não sei se já aconteceu com vocês. Vocês pedem para o Copilot gerar um código, e ele gera um código e rapidamente ele diz: não posso disponibilizar esse código porque tem problemas de copyright. Né? Já aconteceu com vocês? Isso acontece porque houveram muitas controvérsias, né, em relação ao copyright dos códigos que eram gerados pelo Copilot, que eram muito parecidos com códigos que tinham licenças e que estavam nos repositórios GitHub com que a IA foi treinada. Então, quando esses modelos, né, na verdade, a gente vê como único modelo, mas existem vários por trás, várias tecnologias por trás fazendo testes, quando eles verificam que o código gerado é igual a uma solução muito parecida disponível no repositório GitHub, ele não disponibiliza, tá? A qualidade do código pode gerar código incorreto ou impreciso, isso pode acontecer. Uma das questões é a segurança do código, isso eles observaram, né, que gera códigos com problemas de segurança, então é importante revisar. Existem limitações da especialização dele, ele não identifica o que ele não sabe. Isso é uma coisa que acontece com todos nós também, menos atenção do programador. Então, existem pesquisas que fizeram avaliações, observações de usuário programando com essas tecnologias e inspecionando com o que a gente chama de eye tracking, rastreamento ocular, né? São câmeras específicas que verificam para onde na tela o teu olhar está fazendo, tá observando. E o que eles estão achando? Que quando a gente utiliza essas tecnologias, a gente presta menos atenção no código, né? Então, existe um esforço nosso, e deve existir um esforço nosso de programador de forçar um pouquinho isso, de realmente revisar aquele código gerado. Assim como toda LLM pode acontecer viés, a gente vai ter que ainda... Tudo é muito novo para nós, né, gente? E enquanto existem muitas possibilidades na educação, o que eu falei para vocês de direção na educação são visões gerais, né? A gente ainda vai precisar pensar muito especificamente como é que a gente vai utilizar essa tecnologia, tá? E cuidar com o uso excessivo à dependência. Trancou, gente. Aqui. Tá. E, gente, assim, estou quase no fim. Para finalizar, cuidar com a ilusão de competência, tá? Isso é o problema que eu mais observei na minha experiência. Os alunos, eles olham o código pronto, eles acham, entendi tudo, está tudo claro para mim, né? E também acontece comigo.
E daí, quando a gente vai tentar replicar, a gente não consegue, né? Ou quando a gente vai tentar explicar para outra pessoa, a gente não consegue. Isso é porque a gente teve um entendimento que foi muito superficial. Ok. Falta 10 minutos ainda? Sim, atrasou. Ah, que estranho, porque eu botei um timer de 45 minutos e falta 1h39. Eu escutei 50. Ah, então tá. Tá bom. Então tá, bom. E eu aqui me acelerando, eu correndo aqui. A minha IA ali, vocês viram que ela bem... ela bem, né, bem pronta, assim, bem Alexa, né? Tu mal fala o nome dela e ela já responde. Gente, para a gente finalizar, então, né? Quais são as conclusões? Acelera o desenvolvimento do software, né? Permite o foco na lógica dos algoritmos e na resolução de problemas e menos no código, reduz a carga cognitiva de tarefas repetitivas, reduz a preocupação com formatação de códigos e melhora a produtividade, tá? Mas exige habilidades diferenciadas de nós, né? Exige supervisão crítica do código gerado pela IA, exige testes de software, desenvolvibilidade de testes de software. Alguns ainda defendem que a gente faça uma programação orientada a testes, né? Talvez seja um dos caminhos que a gente tenha que seguir a utilizar mais essas tecnologias. Mas a avaliação do código e a avaliação da segurança do código, já que são problemas que podem acontecer no código gerado, e também, né, mais tomada de decisão, né? Elas são o que eu observo até agora, né? É como se tivesse alguém muito inteligente do teu lado programando para ti, né? Utilizar o GitHub Copilot, mas que não tem espírito crítico, né? Então, se você disser para ele, gere um código para retirar metadados, os metadados tais, de tais páginas XML, com a biblioteca tal, ele vai fazer. Só que ele não, de repente aquela biblioteca tal é uma biblioteca extremamente ultrapassada, que não é a mais utilizada, que não faz a melhor maneira possível aquilo que a gente quer, tá? Então, o ideal é utilizar o chat antes para verificar quais as melhores formas de ler arquivos XML, quais as melhores bibliotecas que tem, e depois pedir para ele gerar o código, tá? Então, a gente precisa o programador, né, ainda é necessário para essa tomada de decisões, tá bom? E a gente tem alguns desafios, tá? Eu sou uma das pessoas que acreditam que a gente vai ter que incorporar essa tecnologia no ensino de programação. Não faz mais sentido que ensino de programação seja maçante, como sempre foi, para muitos, né? Tem gente que gosta do jeito que é. Então, é necessário incorporar a programação assistida por IA, mas a gente também tem que ter muita pesquisa ainda, gente, muita pesquisa científica para a gente ir mais a fundo em quais são as melhores práticas, a gente ir mais no detalhe de como utilizar essa tecnologia, tá? A gente ainda está muito numa visão global das coisas, tá? E, claro, a gente precisa preparar quem está ensinando programação, os novos profissionais, quem está aprendendo programação, os novos profissionais, dos riscos e limitações dessa tecnologia, né? Acho que isso acontece menos na computação, mas eu ainda observo, eu trabalho muito com professores do ensino fundamental, com pessoas leigas em IA, em computação, e o que eu observo é que existe uma versão equivocada, né? A primeira vez que a gente usa as tecnologias é deslumbrante, né, gente? Assim, meu Deus do céu, que coisa louca, tudo que se pode fazer. E às vezes a gente perde um pouco a noção de realidade do que tem por lá, que é um programa que, na verdade, faz cálculos de funções, né? Então, a gente perde a noção um pouco dessas limitações que essas tecnologias têm, e a gente tem que incorporar isso no ensino também de programação, tá bom? Então, algumas referências para vocês aqui, e seria isso. Muito, muito obrigada pela atenção de vocês.